É isso aí, galera. Muito boa noite. Olá a todos, né? Agora vamos começar aqui mais um programa do Sabedoria Podcast. Primeira vez ao vivo, né? Estou aqui com o Thiago, como sempre, aqui, né? Parceiro de entrevistas. Estamos aqui também agora com o Jefferson, né? Faixa preta de Jiu-Jitsu e também dono de uma academia aí de Jiu-Jitsu, ensina bastante gente a lutar aí, a se defender. Tudo bem, Jefferson? Boa noite, rapaziada. Tudo bem com vocês? Muito prazer estar aqui com vocês, estreando aí a live, né? É a primeira vez. Isso Começa aí, aí. Thiago. Pode fazer as perguntas aí. Eu vou dar uma olhada aqui na como é que tá aqui a live no Facebook enquanto isso. Beleza. Boa noite, pessoal. Aqui na ansiedade. Vamos ver se vai dar tudo certo. Com essa ilustre presença desse cara que, além de ser um baita lutador, também é uma pessoa sensacional, que fora do jiu-jitsu até ajudou muito a gente e várias outras pessoas na nossa carreira também, né? Mas hoje esse assunto fica para a próxima. Hoje a gente vai falar de jiu-jitsu, vamos falar dessa arte marcial. Arte marcial, luta, briga. E aí, como é que a gente denomina isso? Arte marcial. Arte marcial. O jiu-jitsu, ele foi... tem um histórico bastante longo, né? Assim, se você verificar as escrituras aí, alguns livros, fala-se que o jiu-jitsu foi criado até, inclusive, no ano 2000 antes de Cristo, né? Existe aí uma história aí que foi criada na Índia, pelos budistas, e aí depois ele foi migrando para a China, chegou no Japão, e aí depois ficou muito forte no Japão. E aí depois veio para o Brasil, né? E aí é o que a grande maioria das pessoas conhecem hoje, né? O Brazilian Jiu-Jitsu. Legal, Legal. legal. Quem são as pessoas mais famosas que você diz aí, os ídolos da arte, né? Os mais conhecidos desde o princípio até agora? Quem são os nomes aí da quando se fala de jiu-jitsu, o que as pessoas lembram de nome? Cara, o Jiu-Jitsu no Brasil já tem aí aproximadamente 100 anos, né? Quando o Jiu-Jitsu chegou no Brasil, chegou através de um contato que a família Gracie, que foi a família que desenvolveu o Jiu-Jitsu no Brasil, isso há mais ou menos 100 anos atrás, iniciou, poucas pessoas sabem disso, mas o Jiu-Jitsu no Brasil começou em Belém do Pará. Todo mundo acha que é Rio de Janeiro, São Paulo, mas começou em Belém do Pará. Na época, o patriarca da família Gracie, ele trabalhava com importação e exportação de produtos, né? E aí ele fez amizade com um japonês que chegou aqui no Brasil para assim trazer as suas mercadorias, né? E aí como fizeram uma grande amizade e como agradecimento aí pelos bons negócios realizados, ele começou a ensinar jiu-jitsu para os filhos desse senhor. E quando ele ensinou o jiu-jitsu, ele ensinou primeiramente para um dos filhos chamado Carlos Gracie. E aí ele aprendeu jiu-jitsu, ele entendeu o mecanismo da arte marcial, só que como todo bom brasileiro, ele gosta de tropicalizar, né, algumas coisas, modificou, adaptou o jiu-jitsu para a realidade do brasileiro, né? Para pessoas de porte mais franzino, baixinho, e aí ele começou a desenvolver um jiu-jitsu de uma forma assim diferente daquilo que os japoneses conheciam. E aí ele começou a ensinar os irmãos, difundiu isso internamente para toda a família, e passaram-se aí 100 anos aí, e hoje o jiu-jitsu é o que é hoje, né? Aí você falando das pessoas famosas nesse segmento, não tem como falar de jiu-jitsu sem falar da família Gracie, né? Se eu falar de 100 anos para trás, os principais difusores do esporte no Brasil foi o Carlos Gracie e o seu irmão Hélio Gracie. De lá para cá, eles tiveram muitos filhos, né? Tanto o Carlos quanto o Hélio, e com o objetivo de passar o conhecimento da arte marcial para todos, né? E começou pela família. Não, legal. Bacana, cara. E que interessante de ver, né, que uma família aí, mais de 100 anos que Exato. fez crescer o negócio. E Eu tô você, dando Jefão? uma resumida, né, cara? Eles começaram bem no Pará, depois vieram para São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados aí, Minas Gerais também, né? Mas Legal. hoje é mundial, né?
Sim, sim. E você, como é que você conheceu o jiu-jitsu e o que levou você a seguir, né? Porque a gente sabe que o caminho, desde o início até a faixa preta, é longo. O É, que levou bastante. você a seguir esse caminho? Como você lidou com isso? Cara, a arte marcial está na minha vida desde os meus 11 anos de vida, né? Eu cresci assistindo o Karate Kid, esse Cobra Kai agora, que parece o Malhação, né, cara? Mas o Karate Kid raiz, né? Então eu gostava de assistir muito de filme de arte marcial, Karate Kid, filmes do Van Damme, principalmente filmes do Bruce Lee. Então, cara, eu adorava esse tipo de filme. Na minha família, ninguém nunca tive um incentivo na minha família. Pô, vai treinar uma luta, vai fazer uma arte marcial. Nunca tive esse tipo de incentivo do meu pai, da minha mãe, de ninguém. De tanto assistir filme, eu fiquei enchendo o saco dos meus pais, não, eu quero fazer um esporte de luta, eu queria fazer alguma coisa. Na minha época, ou era judô ou era karatê. E aí, na época, eu escolhi pelo karatê, né? Isso eu tinha 11 anos. Aí treinei karatê dos 11 aos 18 anos, cheguei até a faixa marrom de karatê Kyokushin, que é um karatê de contato mais forte, né? São dois tipos de. Existem alguns tipos de estilo de karatê, né? O Kyokushin, Shotokan, entre outros. Eu fiz o Kyokushin. E aí, quando chegou aquela época de 18 anos, tem que ir lá, você já tem que começar a procurar um emprego, já não dá mais para viver aquela vidinha de tranquilidade, né? Que era só estudar em academia. Aí eu dei uma parada com a arte marcial. Aí fiquei até os meus 22, 23 anos, sem praticar nenhum esporte nesse sentido, né? E aí, quando eu comecei a fazer faculdade, conheci um amigo meu, que o irmão dele tinha uma academia. Na época era jiu-jitsu, né? Que eu treinei, não era jiu-jitsu. Tem diferenças, né? Eu posso explicar depois. E aí eu comecei a fazer o jiu-jitsu, que é uma arte marcial um pouco diferente do jiu-jitsu, né? Além da parte de golpes desequilibrantes, que é igual ao judô, a parte de chão, que é igual ao jiu-jitsu, também tem a parte de golpes traumáticos, né? Que é a parte de chute-soco. Então, nesse esporte eu fiquei também, cheguei até a faixa preta. Só que esse não é um esporte muito conhecido no Brasil, não tem muito, eu sempre fui muito competitivo, não tinha muitos campeonatos grandes no Brasil, nem fora do Brasil. Fora do Brasil sim, mas é muito longe, financeiramente não era viável. E aí, assim, de forma bem natural, todos da nossa equipe migramos para o jiu-jitsu. E aí estamos até hoje, né? E aí, assim, quando eu entrei para o jiu-jitsu, eu comecei a praticar, a me dedicar um pouco mais para campeonatos, né? Campeonato Paulista, Sul-Americano, Pan-Americano, participei de algumas seletivas também para campeonatos fora do Brasil. E aí era o que eu queria fazer, né? Tá participando de estar na frente aí dentro da minha realidade, né? Eu nunca fui um competidor nato, né? Competidor, eu acho que o cara tem que viver do esporte. É, Infelizmente, eu não tive essa oportunidade de viver do esporte, né? É muito difícil viver o esporte no Brasil. Então, eu era uma pessoa que praticava o jiu-jitsu e habitualmente eu participava de algumas competições. Nunca fui um competidor nato, mas eu sempre me destaquei, cara. Durante muito tempo, pelo menos um pódiozinho, eu sempre estava pegando lá, né? Para mim já era suficiente, né? Você trabalhar, estudar, treinar, chegar no campeonato, fazer um pódio, para mim já era já motivo de grande alegria. Sim, E sim, aí, com eu tô certeza. falando isso aí já, no jiu-jitsu eu já estou, assim, entre jiu-jitsu e jiu-jitsu, mais ou menos uns 20, quase 20 anos de prática. Boa. Falando um pouco de autodefesa, né? A gente sabe, é uma pergunta na realidade, ajuda na autodefesa o jiu-jitsu? Teve uma vez, né, faz pouco tempo, que eu vi uma Ah, menina que foi assaltada, né? E aí ela Aham, conseguiu imobilizar o cara e o cara era muito maior do que ela. E foi, eu acho que sim, um triângulo. aham, Eu percebo que o jiu-jitsu, aquela frase tamanho é documento, não existe mais, né? Porque eu acho que com a habilidade ali, você consegue, mesmo sendo menor do que o outro, uhum. imobilizar se caso necessário, né? Então ajuda bastante na autodefesa também, né? Com certeza. O jiu-jitsu ele foi criado para isso, né? O significado da palavra jiu-jitsu é arte suave, né? Embora todo mundo ache que é um esporte truculento, esporte violento, não. O significado da palavra é arte suave. E ele foi criado pela família Gracie justamente para que pessoas que não tinham um porte físico avantajado, forte, tivessem capacidade de se defenderem de pessoas maiores que elas, né? Então ele desenvolveu essa arte marcial pensando nisso através do quê? De alavancas, né? Para fazer uma alavanca eu não preciso de força, eu preciso de jeito, técnica, né?
Então, o jiu-jitsu tradicional, hoje em dia, ele dá muito foco para o jiu-jitsu esportivo, que é o jiu-jitsu que as pessoas praticam com competição, com regras e tudo mais. Mas a origem do jiu-jitsu, aquele jiu-jitsu raiz, ele foi criado justamente para defesa pessoal. Então, assim, uma mulher hoje, a mulher, ela tende a ser mais fraca do que o homem, né, fisicamente falando, né? Se uma mulher treinada, ela consegue sobressair por um homem mais forte que ela, que não tem nenhum conhecimento de arte marcial. Isso aí é visto e já é provado aí em vários vídeos na internet, a gente vê bastante coisa, né? Pô, cara, você falou um negócio interessante da questão uma mulher ser mais fraca que o homem, mas o jiu-jitsu como arte, ele habilita, né, esse tipo de autodefesa e capacita a pessoa para poder aproveitar disso aí. Como é que tá a procura do jiu-jitsu para o público feminino? Cara, cresceu bastante, né? Assim, hoje, antigamente, você via, era uma menina, duas no máximo no tatame. Hoje, você já vê já uma grande busca pelo público feminino. Assim, existem algumas academias que, inclusive, você já tem já aulas, inclusive, dedicadas para público feminino, porque elas têm alguns objetivos diferentes, mas você vê que hoje, assim, não a área masculina, o pessoal dos homens, né, é dominante no esporte, nas academias, mas em comparação aos anos 80 e 90, hoje em dia a mulherada está buscando bastante, por várias coisas, defesa pessoal, por estética, para se manter bem, saudável, né, então o jiu-jitsu proporciona tudo isso. Você falando aí de saudável, né? Então ele ajuda bastante no condicionamento físico também. A pessoa sedentária que quer sair do sedentarismo, o jiu-jitsu ajuda, então. Com certeza, o jiu-jitsu é um esporte que exige bastante do corpo. Só que, assim, na nossa academia, a gente não faz aquele condicionamento físico para matar o aluno para ele no outro dia ele amanhecer quebrado, né? Porque, na grande maioria, o jiu-jitsu, ele é para todos, né? Para aquele cara que quer ser um competidor, para o cara que ele quer emagrecer, o cara quer ter um condicionamento físico. Inclusive, na nossa academia, quando o cara vai fazer uma visita, ele preenche uma fichinha e ele fala, qual que é o seu objetivo com o jiu-jitsu? Eu quero ter um condicionamento físico, eu quero lazer, eu quero fazer uma defesa pessoal, eu quero participar de competição. Então a gente faz uma análise na ficha do candidato aí, do aluno, futuro aluno, para a gente entender qual que é o objetivo dele no esporte. Mas assim, é completamente saudável praticar jiu-jitsu, né? Só que nós não focamos na parte física, por quê? Se ele quer fazer um condicionamento físico, não sou eu, como professor de jiu-jitsu, que eu vou dar aula de condicionamento físico para ele. Se ele quer fazer um condicionamento físico, vai fazer um crossfit, vai numa academia, onde eu vou ter um profissional especializado em educação física para ajudá-lo. Na nossa academia, o nosso foco é jiu-jitsu. A gente não dá aula de condicionamento físico. Aqueles pneuzão, aquelas cordas de marinheiro que a gente vê fazer em algumas academias, na nossa academia, o nosso foco é jiu-jitsu. Quando o cara ele é competidor, ele precisa ter um condicionamento físico. Assim, se ele quer fazer um condicionamento físico, ele contrata um profissional à parte para fazer a parte de condicionamento. Na nossa academia, ele vai aprender jiu-jitsu. Entendido. São coisas separadas, né? Falando um pouco de disciplina, né? A gente sabe que é uma arte aí que os golpes às vezes podem desmaiar uma pessoa e até mais, né? Falando de disciplina, como é que é a disciplina no jiu-jitsu, né? Como é que os professores ensinam para isso não ser usado para o mal, né? Para ser usado para o bem, como autodefesa. Como é que funciona isso? Cara, assim, a gente quando recebe alguns alunos na academia, assim, recebe alunos de todos os tipos, né? Alunos que têm uma boa índole, alunos que nem, assim, que tem um pouco de temperamento um pouco mais forte. Mas o jiu-jitsu, ele tem o poder, assim, de transformar as pessoas, né? Você vê o histórico de grandes, hoje, lutadores, você vê o principal objetivo de ele ter entrado em arte marcial porque ele era briguento na escola, porque ele arrumava muita encrenca, então os pais colocaram ele numa arte marcial para ver se ele se endireitava, né? Assim, não só o jiu-jitsu, mas acho que todo o esporte de arte marcial proporciona para que o aluno tenha a disciplina, né? Ele sabe que aquilo que ele aprendeu, ele sabe qual é a capacidade que ele tem de machucar uma pessoa, então com o tempo ele vai aprendendo que ele não deve usar isso uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, mesmo porque a pessoa que ela detém de conhecimento de uma arte marcial e ela chega a agredir alguém na rua e essa pessoa tem alguma lesão, alguma coisa do tipo, assim, a pessoa por ter conhecimento de uma arte marcial, ela é considerada uma arma branca.
Então Sim. isso pode até agravar isso, por ele ser um praticante de arte marcial, pode até agravar a situação dele de uma forma, porque ele detém de conhecimento e acabou lesionando, machucando uma pessoa que é desprovida de conhecimento aí de defesa pessoal, né? Boa. E aí, assim, nessa pegada, a gente sabe que durante o treino, durante um campeonato, alguma coisa, os lutadores usam kimono, né? Uhum. Aí eu tenho duas dúvidas. A qualidade do kimono influencia na luta? E a outra é, sem kimono, a pessoa tá com roupa normal, dia a dia. É muito diferente aplicar os golpes que ela aprende durante as aulas? Ó, sobre a parte de kimono, assim, você ter um bom kimono, ele ajuda bastante no seu desempenho, né? Porque o jiu-jitsu, todo mundo sabe que é uma luta de pegada, de agarrada, né? Você chegar lá com um kimono muito fininho, o cara treinou 2, 3 semanas, já rasga o kimono já só nos primeiros treinos. Então, geralmente o kimono de jiu-jitsu, a parte de cima, ele tem o par trançado, né? Que é aquele tecido bem grosso, parece uma lona, que inclusive por ser grosso e tudo mais, ele tem uma textura bem grossa, é o que muitas vezes acontece aquelas lesões nas orelhas aí que a gente vê por aí. Uma, Olha uma, só. uma delas é a textura do kimono que às vezes causa esse tipo de lesão. Então tem que ser um kimono com uma certa resistência. Existem vários tipos de kimono, né? Geralmente o competidor, aquele competidor que gosta que precisa bater peso, né, para lutar, ele já não usa kimono muito grosso, porque um kimono pesado, ele pesa em média 2 quilos, 2 quilos e pouco. Se é um cara que luta numa categoria, já está já no topo da categoria, ele tende a usar um kimono mais light, que é nós chamamos de kimono light, né? É um kimono, ele é tão bom quanto, mas ele é um kimono leve. Então vai muito do gosto do cara, né? Se ele gosta de kimono mais pesado, intermediário, leve. Eu gosto do intermediário, não gosto nem de muito leve nem muito pesado. Mas quando eu estava participando diretamente de campeonato, assim, eu preferia os kimonos mais, quando eu chegava, eu estava no topo da categoria, né? Então eu acabava usando kimono um pouco mais leve para eu não ter que baixar muito de peso, né? Então tem esse artifício. A questão de kimono, existe campeonato de jiu-jitsu com kimono, que é o que todo mundo mais acompanha, né? E também tem a parte do jiu-jitsu sem kimono, que usa uma lycra, parecida com aquelas roupas de surfista, né? Obviamente, uma luta que não tem o pano do kimono, ela é muito mais difícil. Ela exige muito mais de habilidade técnica dos lutadores, né? Então, assim, tem essa diferença. Agora, aplicar na rua, assim, nós estamos aqui de camiseta. Tem coisas que numa academia eu vou usar a própria lapela do kimono. Tem golpes que eu consigo usar a própria camiseta do meu agressor para poder aplicar o meu golpe. Então, assim, tem algumas diferenças? Tem, mas assim, é factível assim de aplicar, tanto com kimono quanto sem, isso é viável. Saquei. E a gente, né, mencionou no começo da conversa que existe o Ju e o Jiu-Jitsu. Uhum. Qual é a diferença entre eles? O jiu-jitsu, ele tem a parte de desequilibrante, que é parecida com o judô, tem a parte de chão, que é o que todo mundo conhece, que é a luta eles falam que é o jiu-jitsu que tem, e o jiu-jitsu, além disso tudo, ele tem a parte de golpes traumáticos, que nós chamamos que é o chute e o soco, que já mistura um pouco do karatê também. Esse é bem pouco conhecido no Brasil, por isso que nós, assim, da nossa equipe, resolvemos migrar para o jiu-jitsu, porque nós tínhamos outros objetivos nas artes marciais aí. E o jiu-jitsu, ele tem a parte de defesa pessoal, tem a parte de desequilibrante, tem a parte de luta de solo também. Boa. Bacana. Em relação às graduações, né? Quais são as graduações que tem no Gil? Né, e Uhum. quais são as limitações? Acho que tem limitação de golpe, né? Para cada graduação aí. E também tem É, aquela cerimônia, né? Não sei se é assim que chama, para você subir de faixa, né? Fala um pouco dessas três coisas. cara, a graduação no jiu-jitsu, ela tem uma graduação, quando é uma criança que pratica o jiu-jitsu, as faixas tradicionais do jiu-jitsu para já adulto é branca, azul, roxa, marrom e preta. Quando é uma criança que pratica jiu-jitsu, existem algumas faixas intermediárias entre a faixa azul, perdão, entre a faixa branca e a faixa azul. Então eu tenho a faixa cinza, eu tenho a faixa amarela, eu tenho a laranja e tenho a verde. Para quê?
para que a criança tenha algum... A criança, a gente sabe que ela tem que trabalhar, a gente ensina a criança, mas ela tem que ter o objetivo de estar sendo graduada, né? Se deixar uma criança na faixa azul, na faixa branca a vida inteira, ele vai desanimar e vai acabar desistindo de praticar o esporte. Então criaram-se algumas faixas intermediárias para que a criança se desenvolva, para quando ele tenha aproximadamente aí 16 anos, ele já seja apto para pegar uma faixa azul. A pessoa que já de 16 anos para cima, começou a fazer jiu-jitsu da branca, passando o período devido, ele já muda para a faixa azul. O tempo das faixas, se considerar aí o público adulto, né? Um faixa branca, se ele estiver praticando jiu-jitsu constantemente aí, tendo uma boa frequência e tendo sendo bem avaliado pelo professor dele, ele fica em média aí, assim, uma faixa branca, ela sempre na ponta vai ter uma ponta preta, né? Essa ponta preta, se vocês verificarem alguns praticantes de jiu-jitsu, tem um esparadrapozinho na ponta da faixa preta, né? Que são os graus, os dans, né? Como vocês queiram chamar. Em média, um aluno fica 6 meses a 8 meses em cada grauzinho, cada dan da faixa dele. Quando ele atinge o quarto grau, o quarto dan na faixa dele, ele já muda para a faixa seguinte. No caso da branca, ele pula para azul, da azul para roxa, da roxa para marrom, da marrom para preta. Aí chegando na faixa preta, zero o cronômetro e praticamente começa tudo de novo, né? Então, assim, eu estou falando de entre branco e azul, são quase 10 anos de prática, se você estiver praticando de uma forma contínua aí, sem você ter aquela parada, né? Acontece muito de você começar a treinar jiu-jitsu, fica um tempo parado, volta, é constante, sem parar, o tempo de você tirar uma faixa preta é em média 10 anos. Depois da faixa preta, assim, existem os graus que você também vai pegando até atingir um nível maior. Então na faixa preta já muda, né? Até os 3 primeiros graus, você pega a cada 3 anos. Então, se você quiser pegar até o 3º grau, são quase mais 10 anos de faixa preta. Somando com as faixas coloridas, você está com quase 20 anos de prática de jiu-jitsu. Para você sair da faixa preta e pegar uma faixa coral, são quase 30 anos de jiu-jitsu. Então já é bastante tempo. Hoje eu estou eu tenho o 1º grau da faixa preta. Esse ano eu estarei completando 6 anos, final do ano agora. Então, tende-se a ter esse grau aí no final do ano, e aí segue a sequência aí da graduação. E tem limitações de golpe para cada faixa? Cara, existe, assim, por questões de preservação do atleta, existem alguns golpes que são restritos à faixa marrom e preta. Por exemplo, chave de tornozelo. Assim, se você pegar uma pessoa que não tem muita experiência, assim, o faixa branca, quando ele inicia, uma pessoa inicia no jiu-jitsu, ele tende a usar muita força. Então, alguns golpes que são específicos para faixas mais graduadas, se ele já aplica aquele golpe com a força que ele tem, com a disposição que ele tem, ele já vai machucar o colega, né? Então, por uma questão de preservação de integridade dos alunos, alguns golpes são restritos apenas à faixa marrom e preta, né? Então, tem alguns golpes que sim, que são específicos para cada tipo de faixa. E cada cor de faixa. Na graduação tem alguma cerimônia, alguma coisa que vocês fazem para a graduação? Cara, na nossa academia, algumas academias de jiu-jitsu usam o famoso corredor polonês, né? Quando o cara troca de faixa, fica lá uma fila, fica um corredor polonês com um monte de cara com a faixa na mão e daquelas fachadas nas costas, né? Assim, já na nossa academia a gente procura não... Há quem goste, não critico quem aplica, nada contra. Eu também já fiz muito disso há muito tempo atrás, mas hoje o jiu-jitsu tem um objetivo um pouco diferente. Na nossa academia, a gente preferiu não seguir esse rito aí de batismo aí na troca da faixa, né? Uma coisa mais tradicional, sem muita agressividade. Legal. Uma coisa que é bastante interessante, né? Hoje a gente recebe bastante vídeo no WhatsApp, no Facebook, de policiais que não podem usar a arma sendo agredidos, né? Você acha que o jiu-jitsu poderia ajudar nisso, né? Porque a gente sabe que o policial nem sempre pode usar a arma, tem a mídia, né? Tem as consequências, né? Às vezes a vítima pode estar descontrolada, né? A pessoa que... Então, o que você acha? O jiu-jitsu deveria ser usado por policiais como obrigatório?
Assim como em alguns países, né, como o próprio Emirados Árabes, que os policiais e pessoas das Forças Armadas são obrigados a praticar jiu-jitsu. Lá é obrigado, se você não praticar jiu-jitsu, você não muda de patente. Aqui no Brasil deveria ter alguma coisa próximo disso também, porque assim a gente vê muitas pessoas que estão à frente de uma situação perigosa e ela não conhece de defesa pessoal e ela acaba tendo alguns problemas, né? Até mesmo alguns exemplos, né, de pessoas que não são seguranças, estão como seguranças de algumas empresas e por não ter o conhecimento de uma arte marcial acaba sendo um pouco mais pesado no momento e acaba acontecendo o que a gente já vê que aconteceu em algumas situações, em algumas ocorrências que assistimos na televisão há tempos atrás, né? Então, assim, o jiu-jitsu, eu recomendo fortemente para que pessoas que sejam de segurança pública estejam praticando. Na nossa academia mesmo, nós temos, assim, próximo da nossa academia tem um batalhão da Tático, e nós fizemos um convênio com esses policiais. Na nossa academia, todos os policiais, de modo geral, né, pessoas que são defensores públicos, né, que trabalham na área de segurança, eles têm um convênio lá conosco e a gente, inclusive, tem um desconto para que eles sejam praticando jiu-jitsu conosco. Nós temos bastante alunos policiais na nossa academia. É bem frequentado. Bom. Vai lá, Tiagão. Legal. Pô, o Jefão, e assim, o jiu-jitsu é uma prática onde tem muito contato, onde tem, né, uma baita, vamos dizer aí, chance e risco de lesão, né? Aham. Qual é o índice de lesões nesse esporte e o que dá para fazer assim para evitar esse tipo de lesão? Cara, por incrível que pareça, o jiu-jitsu tem menos lesões do que esportes como voleibol, basquete, que tem aquela parte do impacto, né? Do você estar saltando. Assim como todo esporte de contato, você está correndo isso de lesão, né? Você vai jogar uma bola no final de semana, você não pratica esporte nenhum. Vamos pegar o esporte popular que é o do Brasil, que é o futebol. Você vai jogar uma bola no final de semana, você está arriscado a machucar um colega ou até mesmo a se machucar. Então faz parte do esporte de contato as lesões, né? O que na nossa academia, o que a gente faz para evitar as lesões é separar as turmas, as graduações. Acontecia bastante no passado de um aluno iniciante vai lutar com um cara mais graduado e ele acaba vindo mais forte, acaba tendo aquele momento de luta e acaba machucando. Então, a gente tem o cuidado de manter a integridade do aluno de que forma? Você entrou na nossa escola de jiu-jitsu hoje. Você já não vai fazer uma luta com alguém que não saiba lutar também. Se você põe dois caras que não sabem lutar e dois caras fortes, o que vai acontecer? Lesão. Né? Então, não que a gente evitou 100% as lesões da nossa escola, mas a gente diminuiu bastante os índices de lesões, porque um aluno, quando ele entra na nossa escola, ele passa pelas aulas introdutórias, entende que é o jiu-jitsu, ele vai ter um contato com algum tipo com alguma luta, algo muito próximo de uma luta, depois de quase um ano e meio de que ele está já praticando jiu-jitsu. Ele já sabe o que é o jiu-jitsu, ele sabe o que é defender, ele sabe o que é passagem de guarda, ele sabe o que é uma raspagem, são termos que nós usamos no jiu-jitsu. Então, depois que ele tem esse conhecimento, ele já está habituado àquele ambiente, que ele vai ter os seus primeiros passos lutando. Então, a gente separa as turmas, né? Os alunos iniciantes. Eu tenho aulas para todos os públicos. O cara que está iniciando, o cara que ele quer só o esporte com lazer, e o cara que aquele pitbullzão que quer praticar o jiu-jitsu para competição, a gente também tem a aula que ele gosta. Então a gente tenta atender assim a todos os públicos, né? Então uma forma de evitar as lesões, assim, pelo menos dos alunos iniciantes, é separar as turmas e segurar um pouco o momento de ele começar a fazer a luta com os colegas no dia a dia dos treinos, né? Claro, e a gente sempre procura viu que encaixou um golpe, você então tem que tomar cuidado para você já não machucar o colega. Tem pessoas no jiu-jitsu, ele proporciona que você tá com um golpe encaixado, assim, o cara, se ele for um cara orgulhoso, ele pode quebrar um braço, ou ele pode apagar, né, se for aqui no estrangulamento. Então o jiu-jitsu ele tem que ser, ele ajuda a temperar as pessoas, né? Se o cara ele entra no jiu-jitsu, ele é muito
orgulhoso, ele é muito aquele cara orgulhosão e tal, o jiu-jitsu faz com que ele abaixe um pouco o orgulho dele. Por quê? E aí o cara fortão, chegou na academia, um cara magrinho finaliza ele, pô, ele vai falar, bom, o cara tá me finalizando, então ele vai aprendendo que ele é forte e tudo mais, mas se ele não souber lutar como se deve, ele vai perder pro fraquinho sim. O jiu-jitsu proporciona isso. Assim como também, se o cara ele não tem uma autoestima, pô, ele é um cara cabisbaixo, um cara depressivo, pô, aí ele chegou lá, eu sou fraquinho, eu não ganho de ninguém, ele entrou no jiu-jitsu, pô, ele começa a aprender um golpe, e a hora que ele finalizar um cara mais forte que ele vai já se sentir, pô, meu, o negócio funciona mesmo, é mágico, né? Não, não é mágico, você tá treinando para isso. Então ele proporciona aí que você tenha aí esse tipo de situação. Então assim, a gente faz esse tipo de manobra na nossa escola para que a gente evite as lesões. A gente nunca pode dizer, puta, não vai ter lesão, porque é contato. Certo. E como hoje você vê a questão da aplicação do jiu-jitsu para o público infantil? Qual a idade mínima para entrar? Como é que a criança é envolvida na arte? E quando tem essa questão das divisões, né, que você mesmo falou, vai por experiência ou vai por graduação e tal, as crianças também estão nesse meio ou a faixa etária dá esse impedimento também? Cara, assim, o Renzo Gracie, que é um das pessoas que eu gosto bastante de acompanhar, ele fala que todo pai deveria colocar o filho no jiu-jitsu antes de qualquer prática de esporte. Porque o jiu-jitsu proporciona, assim, uma coisa que só o jiu-jitsu proporciona, né? Então, assim, a gente vê que as crianças, assim, na nossa escola a gente procura pegar crianças de aproximadamente 5 anos para cima, né? Menos do que 5 anos, a criança sabe nem o que ela tá fazendo lá, né? Às vezes você está lá satisfazendo um desejo do pai e da mãe, mas a criança não tem nem noção do que ela está fazendo lá. Então nós recomendamos que ela esteja fazendo pelo menos a partir dos 5 anos. Obviamente, uma aula com uma criança não dá para ser uma aula de 1 e meia de treino. Na nossa escola a gente procura fazer uma aula de 45 minutos e é uma aula mais de recreativa, onde ela vai desenvolver capacidade de coordenação motora, trabalho em equipe, saber que uma hora ela ganha, uma hora ela perde, porque a gente está ensinando a criança como a vida é, né? Na vida você não ganha sempre, na vida você não perde sempre, na vida você vai ter que saber trabalhar em equipe, né? É importante que você tenha uma coordenação motora, né? Então, assim, a gente procura fazer um trabalho com as crianças nesse sentido. E é muito gratificante, porque você vê crianças que elas chegam, assim, às vezes com um pouco de indisciplina. Às vezes o pai, assim, a gente sabe que às vezes o santo de casa não faz milagre, né? Então, assim, não obedece o pai, não obedece a mãe. Muitas vezes, quando você coloca ela no tatame, assim, você chega lá, aquela roupa branca com uma criança já dá aquela assustada, né? Então o moleque já fica meio, pô, o que esse cara tá falando pra mim, né? Então ele começa não é que você ganha a criança pelo medo, né? Mas você tem que estar, assim, tá no nível da criança e mostrar que ela tem que obedecer regras, ela tem que tirar o chinelo para entrar no tatame, ela tem que pedir para beber água, tem que pedir para ir no banheiro, ela tem que respeitar o coleguinha, não pode machucar o coleguinha. Obviamente a gente não, aqueles golpes que mata leão, a gente não ensina isso para uma criança. Porque se uma criança aprende a matar leão e aplica no coleguinha na escola, assim, não é uma coisa desagradável, né, que pode acontecer aí. Então a gente não ensina uma coisa mais recreativa, né? E a ideia, nós recomendamos aí que pelo menos a criança tenha pelo menos 5 anos, né? Para que ela entenda o que ela está fazendo. Você disse aí, mata leão, né? Vou fazer uma pergunta diferente aqui. Você consegue fazer um ranking, na sua opinião, lógico, dos melhores golpes aí para imobilização, tanto na autodefesa quanto na luta do jiu-jitsu? Cara, assim, eu acho que aquele que encaixou e funcionou é o melhor, Fanta. É esse? O mata-leão, mas o mata-leão é mais usado, né? O triângulo que o também. Mata-leão é popular, né? Todo mundo, assim, todo mundo conhece o mata-leão, né? Quem treina, quem não treina, é o mais famoso. Mas eu sou da opinião, aquele golpe que você encaixou e gerou o resultado que você esperava, aquele é o melhor. E não tem como você ter um script preparado, eu vou fazer uma luta, eu vou lutar com você agora. Aí eu vou pegar o fonte, eu vou fazer esse golpe nele. Não existe isso. Assim, o jiu-jitsu a gente fala que é um xadrez com o corpo humano. Exatamente. Quando você vai jogar uma partida de xadrez, você não sabe quais as peças que você vai mexer, em que momento você vai mexer. Conforme o seu colega mexe a peça, você mexe a sua. O jiu-jitsu é a mesma coisa.
Legal. Conforme o cara vai fazendo uma posição, eu faço uma outra, ele aplica um golpe em mim, eu saio, já aplico um segundo, e assim, e aí vai a dinâmica, né? Até chegar o resultado final, que é, se for no caso de uma competição, ou ganha por tempo, ou ganha por pontuação, ou por finalização, né? Não ganha por tempo, não, tem o tempo, e aí você pode ganhar por pontuação ou por finalização. Depende muito das falhas também do oponente, né? Para você encaixar o golpe, depende das falhas e das brechas que o oponente dá também, né? Exato, quanto mais você pratica, quando você começa a praticar, a gente alguns memes de internet, quando o cara começa a praticar jiu-jitsu, ele entra com uma faquinha de passar, aquelas faquinhas de rocambole, né? Que é a arma que ele tem. Quando ele já pegou uma faixa azul, pô, ele já tem já um canivetezinho bem pequenininho. Quando ele tá na faixa preta, o cara tem um canivete suíço, né? Com várias opções de golpe. É mais ou menos a mesma coisa. Quanto mais tempo o cara tem de jiu-jitsu, ele vai afiando aí as suas armas aí para que ele tenha um conhecimento para que ele possa estar usando dependendo da situação que ocorrer para ele, né? Só para finalizar aí, vai o mata-leão. Tem um tempo máximo que as pessoas profissionais dão um golpe do mata-leão e ficam ali para a pessoa apagar, para não ter uma consequência maior? Existe um tempo? Como é que a pessoa sabe? Tem que largar. Ou a pessoa tem que bater, senão se não bater, eu vou até o final. Você que está aplicando um golpe, você percebe quando a pessoa desmaiou, né? Você aplicou no golpe aqui, você tá com o golpe encaixado, o cara não bateu. Você sente que o cara ficou, que você apagou o cara dá aquela desmaiada, né? E aí você já sabe que você já apagou o cara. O que acontece é que a gente vê muitas vezes que casos assim que teve há pouco tempo atrás, quando um segurança pega e aplica um golpe como esse numa pessoa. O cara tá lá naquele calor, na adrenalina, naquele momento de tensão, ele cata aquele mata-leão, encaixou no cara, só que ele tá com a adrenalina tão alta, ele apagou o cara e não viu que apagou o cara. Aí é onde acontece o que a gente vê na televisão. O cara apaga e assim, não vai oxigênio pro cérebro, existe um tempo que o cérebro aceita ficar sem oxigênio. Passou daquele tempo, ou o cara morre ou o cara tem lesão. Entendi. E o juiz, ele é treinado também para parar a luta nesses momentos? Cara, assim, quando é uma luta de criança e encaixou algum golpe que pode lesionar, o juiz, antes que a criança bata, o juiz já interrompe a luta. Agora, quando é golpe de adulto, o adulto ele tem que ser responsável pelos seus atos. Se um golpe está encaixado, assim, o cara tem que ser humilde e dar o famoso 3 tapinhas. Quando isso não acontece, assim, a consequência vai ser de quem não teve a humildade de bater. Obviamente, em campeonatos de federação, campeonatos mais renomados, existe toda uma equipe de médicos e paramédicos ali, caso aconteça alguma coisa do tipo, quebrou algum membro, alguma coisa, o cara já ele tem condições de ser prontamente atendido, né? Mas assim, o jiu-jitsu é aquilo, né? Você tem que saber a hora que tem que desistir, né? E é um pouco diferente do MMA, porque percebe que no MMA o juiz vai lá e para, né? Viu que dormiu, ele para, é um pouco diferente, então. É diferente, porque você cata aí as lutas de MMA, o cara já tá apagado e o cara tá naquelas marteladas no cara lá, porque o juiz tem que interromper. É um outro esporte, né? MMA é um esporte e o jiu-jitsu é outro. Embora utilize o jiu-jitsu no MMA, mas são regras diferentes. Tá bom. Vai lá, Tiagão. E você pode dar mais detalhes sobre como são essas regras, qual que é o diferencial, o que acontece, por que né, tem disso? Você fala diferença de regras de jiu-jitsu e MMA? O MMA a gente tem por ideia que é um conjunto de múltiplas artes marciais aí envolvido numa pessoa só, né? O cara aplicando várias artes marciais diferentes, mas o que leva, né, o jiu-jitsu ter aí parte nesse grupo e qual é o diferencial de um cara que usa isso? É importante, antes de até responder a sua pergunta, é importante contextualizar o que é o MMA, né? O que foi feito, o que foi criado. Quando o jiu-jitsu foi criado, ele foi criado e desenvolvido, e o jiu-jitsu é o que é hoje, graças à família Gracie, porque eles desafiavam todas as outras artes marciais. Então eles, pode até parecer um pouco, é muita arrogância o cara falar que criou uma arte marcial e é melhor que a do outro, né? Assim, se fosse no dia de hoje, nossa, que cara arrogante. Mas naquela época, os caras, eles tinham tanta confiança naquilo que eles criaram,
que eles passaram a desafiar outras artes marciais, né? E todos os desafios que eles faziam, eles ganhavam. Desafiava o professor do Kung Fu, desafiava o cara da capoeira, o cara do boxe, o cara do Fukuntate, o cara do Muay Thai, e em todos ganhava. Ganhava por quê? Porque naquela época ninguém sabia o que era jiu-jitsu, ninguém sabia que era uma luta agarrada, ninguém sabia que eu poderia... Que o jiu-jitsu, ele tinha o objetivo de, numa luta, eu ganhar do cara sem machucar ele, sem tirar o sangue, né, quando acontece em lutas em golpes traumáticos. Então, assim, havia aqueles desafios, né, de garagem, de academia, e em todos os jiu-jitsu se destacava e ganhava nos desafios, né? Isso é muito interessante, você lê isso, você lendo isso daí, viver, acho que aquela época devia ser hilário, né, cara? Porque, meu, imagina, né? Você chegar na academia, eu vou desafiar você, e aquilo que eu sei é melhor que aquilo que você sabe, né? Nossa. Imagina a pressão que não era, né? Então, e aí o MMA ele foi criado para provar a soberania do jiu-jitsu sobre as outras artes marciais. Então, se você pegar o primeiro membro da família Gracie que participou no caso do UFC, foi o Royce Gracie. Porque dentre todos os filhos do Hélio Gracie, ele escolheu, não que ele seja o mais fraquinho ou o mais baixinho, que eu já vi ele pessoalmente, o cara é do meu tamanho, é forte, mas perto do americano, ele era considerado baixinho, magrinho e tudo mais. E aí o irmão mais velho dele criou um evento. A princípio ele seria numa jaula, ele queria até fazer um negócio meio de hollywoodiano, né? Colocar uns crocodilos em volta para poder estar chamando atenção, e aí não deixaram, então ficou só na luta mesmo. E naquela época não era por peso, não era por tempo, não tinha luva, não tinha nada. Era a mão no osso e o cara tinha que mostrar o que ele sabia lá na hora. E não tinha tempo, e não tinha peso, não tinha nada. Que é o que acontece hoje, assim, se você for, você foi agredido na rua, falando de jiu-jitsu como defesa pessoal, você foi agredido na rua, você não vai perguntar quanto o cara pesa, o que ele luta, você vai pra cima do cara e vai pra ganhar, meu. Não interessa o peso do cara, se o cara é alto, é baixo, não interessa. Assim, então ele quis mostrar isso nessa luta no UFC. Aí ele colocou o irmão lá, o Royce, para estar participando do evento, e aí ele mostrou a que veio o jiu-jitsu para o mundo, né? Ganhou de grandes campeões dos Estados Unidos, assim, caras muito, muito mais fortes, e naquela época não é como é hoje, né? Era uma luta a cada 6 meses. Você cata um cara para defender o cinturão, um cara para fazer uma lutinha lá, ele luta a cada 6 meses. O Royce fazia 3, 4 lutas numa noite. Sem tempo, sem luva, sem peso, sem nada. Falando de UFC e MMA, eu sei que no começo, eu acho que nem era UFC, era Pride, o jiu-jitsu era um diferencial, né? Tanto que eu vi uma luta, acho que do Minotauro com o Bob Sapp, e o Bob Sapp era muito maior. Só que assim, o Bob Sapp não conhecia nada de jiu-jitsu, né? Uhum. E aí, ele, cara, deu um armlock lá no Bob Sapp, que era, eu acho que o dobro do tamanho do Minotauro, e imobilizou. Antigamente, ninguém conhecia o jiu-jitsu, a gente sabia que era um diferencial muito grande. Né? Inclusive, facilitava a vida de um cara que sabe jiu-jitsu ganhar a luta. Hoje em dia, todo mundo treinando no UFC, jiu-jitsu, tá mais difícil? Você acha que tá meio que igual, não tem mais aquele pegar de surpresa? O que você acha? Opinião pessoal, é lógico, né? Essa luta aí foi considerada a luta do século, né? Foi uma luta épica aí. Eu gostava muito mais do Pride do que do UFC, cara. O Pride era, pra mim, que sempre acompanhou esses eventos, assim, é uma pena que o Pride acabou. Pra mim, o Pride sempre foi o melhor de todos. Eu até hoje assisto The Best of Pride, cara, porque, meu, o que passa de lutas assim que eu adorava na época era muito louco. Então, hoje qualquer lutador de MMA, qualquer cara que queira ser lutador de MMA, ele é obrigado a saber jiu-jitsu. Ele é obrigado. Se ele for um lutador de Muay Thai, se ele for um lutador de boxe, alguma coisa do tipo, e se ele não souber jiu-jitsu, ele tá frito. Então, assim, o cara, ele é obrigado a treinar. Quando ele é um cara do jiu-jitsu e vai pro MMA, ele tem que aprender o quê? Saber dar chute, saber dar soco, saber defender soco na cara. Quando o cara ele é do boxe, assim, ele tem que saber se ele desvencilhar aí de um cara que sabe lutar jiu-jitsu, porque senão ele vai acontecer no começo dos anos 90, né? O cara deita no chão, parece uma tartaruga, né? Não sabe o que fazer. O cara é forte, mas o caiu no chão com as costas, parece uma tartarugona, assim, não sabe o que fazer. E aí é onde acontece
as perdas aí de não saber o que tem que ser feito, né? Ô, Thiago, antes de você falar rapidinho, o pessoal que tá na live aí, se quiserem fazer uma pergunta, tá no final aqui, né? Se vocês quiserem fazer uma pergunta aí, pode lançar aí, a gente vai tentar colocar aqui. Sei que ficou muito pro final, que eu lembrei só agora, mas se quiser fazer uma pergunta, pode fazer aí. Vai lá, Thiago. Queria saber aí agora, assim, imaginando também para a galera que está acompanhando a gente, para a galera que vai assistir esse vídeo e está interessada em começar no jiu-jitsu, né? Uhum. Como que é o primeiro dia de treino no aluno iniciante? Cara, eu vou falar como é na nossa escola, tá? Assim, cada escola tem a sua forma de você estar recepcionando um aluno novo. A gente procura no começo, quando o cara entrou lá com a gente na nossa escola, a gente procura explicar o que é o jiu-jitsu, né? Dar um pouco da teoria, entender o contexto. Antes de querer fazer uma coisa que você não sabe a história, não sabe de onde que veio, então a gente procura explicar um pouco esse contexto. A gente procura ensinar algumas posições inicialmente, uma situação, o que você faria, você está sendo imobilizado, o que você faria em uma ação como essa? O cara vai usar o instinto dele. Então ele não sabe, vai tentar de tudo, vai fazer força e tal. E aí nós já aplicamos. Então, mesmo você usar força, tudo aquilo, você vai usar essa técnica, dessa forma. Então a gente procura, pelo menos nas 3 primeiras aulas dele, fazer um introdutório, explicando o que é o jiu-jitsu, defesa pessoal. Não tem luta, ele não vai lutar. Ele vai ficar um bom tempo sem lutar, porque ele precisa entender a que veio, para que ele está fazendo lá. Então a gente procura dar um introdutório, assim, inicialmente para a parte de defesa pessoal. Lá na frente, se ele quiser ser um competidor, se ele não quiser competir, assim, ele tem o livre-arbítrio, né? O cara eu já não posso forçar um cara que entrou hoje, daqui 6 meses, botar ele no campeonato. Que mesmo que ele não queira, entendeu? Então, assim, não dá pra gente. A gente ajuda, né? Quando o cara tem ele tem a predisposição, tem a vontade, tem talento, aí a gente direciona. Mas assim, talento para competição nem todo mundo tem, né? O cara ele quer ter um momento de lazer, quer descontrair, então ele usa o jiu-jitsu para desestressar um pouco. Então a gente é uma coisa bem tranquila. Todo mundo acha que, eu vou chegar lá, vou apanhar. Cara, você vai apanhar depois você tá na preta, meu. Depois você tá na preta e você apanha, cara. Antes daí você se vira bem. Legal. Beleza. Falando um pouco de praticante e competidor, existe uma diferença de uma pessoa que é praticante somente, vai na academia lá, e um competidor mesmo de jiu-jitsu? Existe. São públicos diferentes, né? Assim, vamos falar o praticante. O praticante é o pai de família, né? É aquela pessoa que ela trabalha, estuda, tem a família dele, ele está usando o jiu-jitsu como um esporte para desestressar, para melhorar sua autoestima, emagrecer. Então ele quer aprender uma defesa pessoal. Essa é a grande maioria dos praticantes de jiu-jitsu. Todo mundo acha que toda pessoa que está de kimono é competidor. Não, nem todos, é a minoria. A grande maioria são pessoas comuns que praticam jiu-jitsu. A minoria são sim os competidores. Sim, também não adianta você falar que você vai ser competidor. Beleza, você quer competir? Você quer ser competidor mesmo? Você tem que, então, você trabalha? Trabalho. Então não dá para você ser competidor. Porque você tem que treinar jiu-jitsu, você tem que fazer musculação, você tem que ter acompanhamento médico, você tem que ter nutricionista, você tem que ter, um monte de coisa. Assim, um cara que ele vai falar que ele é competidor, ele treina pelo menos 3 vezes por dia. Não jiu-jitsu, né? Assim, atividades relacionadas ao esporte que vai proporcionar ele ter um melhor condicionamento. Lembra que eu falei lá atrás, né? O cara ele tem que ter condicionamento físico. Não é na nossa academia de jiu-jitsu que ele vai ter condicionamento físico, ele vai ter que procurar um preparador físico para fazer um trabalho com ele. Então ele vai ter que ter um momento, vai ter que ter uma dedicação de treinar 3 vezes por dia. Aí ele, assim, esse cara é o competidor, o cara que ele é profissional, vive de patrocínio, ele participa de campeonatos que pagam bolsa, né? O jiu-jitsu hoje já proporciona alguns grandes eventos que pagam bolsas com valores até interessantes. Você pega o último campeonato aí, o BJJ Stars aí, o ganhador ganhou 100 mil reais. Bem interessante. Pro jiu-jitsu isso é se for comparar com boxe, com UFC e tudo mais, é irrisório. Mas durante muito tempo atrás, o jiu-jitsu dava só uma medalha. Você pagava inscrição, você fazia um trabalho de acompanhamento médico, suplementação, treinava, no final medalha no peito. Mas e o faz-me rir, né? Boa. Acho que era isso, acho que não deu tempo do pessoal pensar em uma pergunta aqui, Jefferson.
Vou abrir um espaço aí para você falar um pouco aí dos seus projetos, da sua academia, um espaço livre aí, pode falar o que você quiser, fique à vontade. Bacana. Bom, pessoal, quem quiser conhecer a nossa escola aí, a nossa escola nós estamos em Santo André, o nome da nossa escola é Legião, nós somos da equipe Ryan Grace, tá? O endereço é Estrada João do Sim, número 529. Quem quiser depois acessar nossa mídia social, né, nosso Instagram é Legião, sem um acento, bjj.oficial, e o nosso site também é www.legião, sem um acento, bjj.com. Quem tiver interesse, quiser praticar, entre em contato conosco. A primeira aula é uma aula experimental, vem conhecer, acho que vai fazer bastante diferença na sua vida, com certeza. O Thiago quer pedir uma música aí, vai lá, Thiago. Como já é de costume aí para todos os nossos convidados, a gente está montando a nossa playlist com as músicas dos convidados no Spotify. A gente não pode deixar de pedir para você, né, Jefão? E aí, que música que a gente vai adicionar? Qual é a sua pedida? Cara, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui. Um momentinho só. É uma música que eu gosto bastante, fala do jiu-jitsu. Eu te passei, não passei aqui, ô Fanta? Passou, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Antes disso, Jefferson... Aqui, achei. Jiu-jitsu Evolução, Millie MC Rap do Jiu-Jiteiro. Boa. Beleza. Logo, logo ela tá lá na lista. A gente já compartilha pra você ouvir ela e as demais também. Demorou. De última hora aqui chegou uma pergunta, Jefferson, aqui de última hora. O Felipe Crivellaro tá perguntando aqui. Esse eu conheço, hein, meu? Conheço também. Qual é o competidor mais difícil que você já enfrentou? Ele tinha relação a peso? E por que era? O competidor mais difícil que eu enfrentei foi eu mesmo. Boa, vai lá. Sabe por quê? Porque quando você vai participar do campeonato, você tem que estar com a mente boa, você tem que estar com a mente sana, o corpo tem que estar são. Não adianta você praticar o jiu-jitsu e no dia de você participar do campeonato você não está bem de cabeça. Então, mais do que praticar o jiu-jitsu, você tem que estar bem de cabeça, né? Esquecer os problemas e focar no campeonato, bater peso. Então, sempre o maior adversário é você mesmo. Boa. Venceu você mesmo, Exato. Provavelmente vai ganhar a luta, né? É isso aí, cara. Eu cheguei bem na luta, cabeça boa, bati peso, eu já me considero um vencedor. Boa. Muito bom, cara. Bom, acho que é isso, Jefferson. A gente agradece aí, a gente convidou o Jefferson, ele respondeu bem rápido, disse ok pra gente, é o convite aí, a gente queria agradecer ele aí. Acho que, vai ajudar muita gente essas informações aí que você passou, né, de jiu-jitsu. Acho que o pessoal teve um pouco mais de sabedoria aí, aprendeu um pouco mais, que é o objetivo do canal. Né? Agradeço aí novamente. Quer falar alguma coisa, Tiagão? Complementar com o nosso agradecimento aí pela sua vida e por tudo que você tem feito pelas pessoas, né? Agora ainda com essa escola, trazendo mais possibilidade da galera se manter saudável, da galera poder se movimentar, né? Poder fazer o bem para si mesmo e aprender mais, se conhecer mais. Fazer isso que você falou, né? Vencer a si próprio. Isso é um baita aprendizado que a gente tira também. Verdade. Eu convido vocês dois lá a conhecer a nossa escola, hein? Principalmente o Fanta. Eu tenho medo de ir lá, Jefferson. Eu tenho medo de ir lá, cara, que eu vou acabar te machucando, sabe? Eu sou muito rápido e habilidoso. Eu tô imaginando o Fanta mandando ver como se fosse um Gracie, falar, ó, aqui a minha arte é a melhor, eu vou chegar e vou arrebentar todo mundo. Ele vai chegar lá com alguma gambiarra, né? Que ele inventou. Vou dar um golpe na gambiarra, eu vou inventar um golpe na hora. Ele vai inventar um golpe na hora, uma gambiarra lá e fala que ele que inventou. Ele é capaz de ganhar ainda, né, filha da mãe? Cara, gambiarra sempre funciona, cara. E assim, é uma coisa que ninguém tá esperando. Tenho certeza que vai ser um golpe de surpresa, cara. Você é o cara da surpresa mesmo. Então é isso, Jefferson. Eu agradeço aí. Continua na linha aí, a gente vai finalizando por aqui. Obrigado, pessoal, aí. Primeira live, acho que foi um sucesso. Obrigado. Vamos para as próximas. Até mais. Valeu. Muito bem. Falou.